Continuando, pessoal, com a terceira e última parte da prova pericial. O juiz, portanto, vai deferir a perícia, nomear um perito e as partes terão 15 dias para impugnar o perito e também para apresentar os quesitos que o perito responderá. O juiz também pode formular esses quesitos. Os quesitos são as perguntas que o perito vai responder para formar o seu laudo pericial. As partes, munidas dos seus assistentes técnicos, que são parciais, afinal de contas são os especialistas que auxiliam as partes, vão formular quesitos que vão ser apresentados para o perito. Nesse momento, então, as partes apresentam os quesitos, indicam os seus assistentes técnicos e, se for o caso, impugnam o perito. O perito permanecendo e já tendo em mãos os quesitos apresentados pelas partes, ele vai fazer a sua proposta de honorários e as partes vão ter 5 dias para se manifestarem sobre essa proposta. Pode ser que elas impugnem, isso é muito comum, né? Elas podem impugnar a proposta de honorários e dizer, tá muito alto, a tabela do Conselho de Contabilidade não está sendo respeitada, perícias realizadas em casos similares foram em valor menor, elas podem pechinchar o valor dos honorários periciais com o perito. Às vezes o perito reduz o valor, às vezes ele topa parcelar, né? Pode ser que o juiz defira, por exemplo, o pagamento de 50% da perícia no início, 50% só depois quando da entrega do laudo, enfim, existe aí uma negociação para se chegar no valor dos honorários e no pagamento dos honorários, de acordo lá com a previsão do artigo 95, que nós já vimos sobre quem paga os honorários, né? O perito, então, vai apresentar para o juiz um prazo para entregar o laudo. Eventualmente, se ele não der conta de cumprir esse prazo, ele pode pedir uma prorrogação para o juiz uma única vez desse prazo pela metade do tempo que ele teve. O importante é que o juiz garanta que o laudo estará nos autos até 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Lembrem-se de que no saneamento o juiz já tomou uma série de providências, né? Então, imaginem um caso em que haja prova oral e prova pericial. Um caso em que as partes pediram prova testemunhal, mas também pediram prova pericial. O que o juiz vai fazer? Ele vai nomear o perito e vai designar a audiência de instrução e julgamento. E o prazo para a entrega do laudo pericial tem que ser até no máximo 20 dias antes da audiência. Por quê? Porque nós vamos ver também que pode ser que o perito compareça na audiência para prestar esclarecimentos. Então as partes têm que ter em mãos o laudo com tempo hábil para pensar nos esclarecimentos que elas vão pedir para esse perito. Muitos juízes, em razão disso, acabam nem marcando a audiência. Determinam a realização da perícia, a perícia é realizada e depois é que marca a audiência para não correr o risco de ter que reagendar essa audiência em razão do adiamento da entrega do laudo, ok? O perito precisa informar as partes e os seus assistentes de onde ele vai iniciar e quando ele vai iniciar a perícia, porque lembrem-se daquela ideia de que o contraditório tem que estar presente durante toda a produção da prova. Então as partes têm o direito de acompanhar o perito. Mas as partes podem sentar do lado do perito enquanto ele faz a perícia contábil? Podem. Elas podem acompanhar a realização da perícia. Por isso, é uma causa de nulidade quando, se eventualmente o perito não intima as partes, não informa as partes de seus assistentes de quando e onde ele vai iniciar a realização da prova pericial, ok? Essa intimação é fundamental e ela realmente causa de nulidade futura nos processos, caso ela não seja observada. Depois que a perícia é concluída, o perito apresenta o seu laudo pericial e as partes vão ser intimadas para se manifestarem sobre esse laudo, elas apresentam uma manifestação e os assistentes técnicos apresentam os seus pareceres técnicos a esse laudo também. Eventualmente ali elas já podem formular esclarecimentos, muitas vezes o juiz devolve o caso para o perito para ele responder essas perguntas ou acaba deixando para que o perito as responda em audiência. O mais correto tecnicamente é isso, que ele faça com que ele intime o perito para em audiência responder esses esclarecimentos. O perito é o primeiro a falar na audiência, inclusive antes das partes, antes das testemunhas, antes de todo mundo. Na semana que vem nós vamos ver isso, tá? Mas é muito raro isso acontecer. Eu já cansei de pedir para o juiz intimar o perito para comparecer na audiência para prestar esclarecimentos e raríssimas vezes conseguir. Geralmente eles intimam o perito para complementar o laudo, respondendo os quesitos de esclarecimentos, quesitos suplementares que são apresentados ali, ok? Uma vez encerrada a perícia, toca
toca-se o barco, né? Se for o caso de encerrar a instrução, encerra-se a instrução. Se for o caso de audiência de instrução, vamos para a audiência de instrução. Ai, mas professora, será que não pode acontecer de eventualmente só depois da audiência o juiz entender que a perícia é necessária? Pode. Isso aconteceu no caso do motoqueiro. Lembre-se de que houve uma perícia muito inconclusiva, veio a audiência de instrução, as testemunhas também foram um verdadeiro desastre, né? Quem estava ali no chat comigo na semana passada, eu contei as historinhas das testemunhas do caso do motoqueiro, que foram hilárias, né? Chegamos a rir depois, né? Na hora deu até medo de sair todo mundo preso por falso testemunho, mas foi engraçadíssimo, né? Elas foram super inconclusivas. E aí depois o juiz constatou, não, precisamos de uma perícia aqui, de uma reconstrução, de uma reconstituição dos fatos. E aí só depois ele marcou. Sem problema nenhum, né? Isso é perfeitamente possível, não tem problema nenhum, até porque o próprio juiz pode inverter a ordem dos atos de produção de prova, tá lá no 139, nós já vimos isso, né, pessoal? Então também não é assim, não tem esse rigor tão grande com a realização da perícia antes ou depois da audiência de instrução, ok? O que pode acontecer? Pode acontecer daquele laudo ser insuficiente. Claro, pode acontecer do perito ser incompetente. O perito não deu conta de fazer o laudo, fez um trabalho horroroso. Nesses casos, o juiz pode obrigá-lo até a devolver o valor dos honorários, pode notificar o conselho de classe dele para eventualmente ele sofrer uma punição administrativa, porque a coisa é grave. O perito não pode agir dessa forma no processo. Ele precisa cumprir adequadamente seu encargo. Mas às vezes o laudo foi bom, foi bem feito, mas o juiz ainda tem dúvidas e ele já entendeu que dali ele não consegue esclarecer muita coisa. O que ele pode fazer? Ele pode determinar uma segunda perícia. Ele nomeia um outro perito que vai passar por todo o procedimento que nós vimos, tudo igualzinho, inclusive com pagamentos dos seus honorários, e esse novo perito vai fazer um novo laudo e os dois laudos vão ficar no processo. E o juiz vai analisar os dois laudos da maneira como entender melhor. Ah, mas precisa de uma terceira perícia? Ok. Fazemos uma terceira perícia, não tem problema nenhum. Desde que o juiz fundamente a necessidade dessa prova, ele pode determinar a realização dessa prova pericial 2, 3, 4 vezes, quantas vezes ele entender necessário, mas um laudo não exclui o outro. Ficam todos no processo para que eles sejam valorados em conjunto pelo juiz. E outra coisa interessante que pode acontecer, e isso vem com o Código de 2015, isso não existia antes, é uma prova técnica simplificada. Em alguns casos, o juiz só precisa de alguns esclarecimentos técnicos. Ele não precisa de um perito que faça um laudo com todo esse procedimento que é demorado, tá, gente? A perícia costuma demorar. Ele não precisa, ele não faz sentido aguardar tanto. Então, ele nomeia um especialista, intima esse especialista para audiência e esse especialista, numa audiência, vai esclarecer determinados pontos de fato, determinados fatos que sejam técnicos, que dependam desses esclarecimentos. Isso resolve, isso tudo fica documentado nos autos e facilita muito para nós não precisarmos seguir esse procedimento da perícia. Claro que nesses casos o juiz vai ter que fundamentar também a determinação dessa prova e explicar por que neste caso ele está determinando uma prova técnica simplificada e não uma perícia normal, complexa, né? Mas isso é perfeitamente possível também, ok? Também é uma previsão do código, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês de perícia. Vocês verão que o texto que eu coloquei hoje para vocês lerem não é exatamente sobre prova pericial, mas é um texto sobre prova estatística do professor Sérgio Cruz Aranharte, que tem se debruçado muito sobre esse tema. É um texto dele que foi publicado numa revista, eu coloquei lá para vocês, indiquei 2 itens do artigo, item 1 e item 3, que é para vocês lerem depois de assistirem o vídeo, porque embora a prova estatística não seja só por perícia, a prova estatística muitas vezes é realizada por meio de perícia, né? O DNA, a que foi realizada lá no meu caso da liquidação coletiva, foi uma prova pericial. Na maioria dos casos, a prova estatística virá por meio de uma perícia. E como nós tivemos um pouquinho, né? Falamos um pouquinho sobre a prova estatística lá na parte da prova da teoria geral, eu achei importante trazer para vocês esse texto, para nesse momento em que estamos falando de prova técnica, e aí a prova científica se encaixa, né, combina muito com isso, nós poderemos dar uma olhada melhor sobre a prova estatística, que é um tema bem importante, bem atual e que tem aplicação em especial em litígios complexos, litígios com os quais nós temos, sim,
muito que nos preocuparmos. Lembrem-se do exemplo do amianto lá do texto da professora Linda Menino que eu citei para vocês quando falamos da prova estatística, ok? Então a ideia é que vocês assistam esses vídeos, acabei me empolgando, então temos aí 3 vídeos, 30 minutos de vídeo, mas foi bem importante para nós passarmos aí por todo o procedimento, tudo da prova pericial e contar aí uns causinhos para vocês entenderem melhor algumas questões. Vocês vão olhar o material que eu preparei, vão dar uma olhadinha nos artigos do código, vão ler o texto do professor Sérgio e depois, além das dúvidas que vamos tirar ao vivo amanhã, no horário da aula, também temos 2 exercícios bem legais de prova pericial que eu preparei para nós praticarmos isso no final, ok, pessoal? Até a próxima aula, que já é amanhã, né? Já teremos um novo vídeo sobre inspeção judicial, a última das provas em espécie que nós vamos estudar. Se cuidem, fiquem bem e até já já. Um beijo para vocês.